Olá, queridos. Muito bom nós estarmos novamente juntos, mais uma terça-feira. E como eu estou gravando aqui porque nós vamos viajar, né? E eu creio que esse conteúdo pode ajudar você bastante no seu dia a dia. Nós estamos falando sobre maturidade. No nosso último discipulado, nós conversamos sobre inteligência emocional e como você lidar, né, com a inteligência afetiva. E aí eu falei sobre alguns sinais, né, de passividade na mente e na vontade, né, que de repente impedem de você acessar o lugar e uma verdade em Deus de uma forma mais profunda e contundente. Agora, hoje, eu queria falar sobre as consequências de guardar conflitos. Existe uma distância entre o confronto e o conflito. E a maturidade vai gerar esse equilíbrio para que não vire conflito. Agora, a maioria de nós já deixou virar conflito. A maioria de nós já deixou ficar feridas. Ficou feridas. Não tem nem como falar que não ficou. Entende? E aí, mas já perdoei todo mundo, tá tudo bem. Mas quando a pessoa passa perto, quando a pessoa chega, você chega a revirar o olho. Chega, sabe, dá até estremelique assim, ó. Tem pastor que ele não vai nas reuniões porque fulano vai. Tem pastor que quando ele não vê vídeo do outro porque fulano. Sim ou não? Consequências disso na igreja são violentas. Se a igreja vive tendo conflito, o pessoal que você lidera vive tendo conflito, vive tendo problemas, desarmonia, brigas, sabe? Fofoca, intriga, esse negócio tudo, sabe de quem é a responsabilidade? Sua. É porque você, de repente, não tratou isso em você. É uma raiz de iniquidade não tratada na vida de muitos homens. Aquele que revisita o passado quanto a isso, ele envenena o presente dele e obscurece o futuro. Ele não vive bons relacionamentos, ele não convive bem, ele ignora as pessoas, ele não tem o que nós falamos no discipulado anterior. Se você não viu, veja. Ele não tem inteligência afetiva. Inteligência afetiva dele é zero, ou assim, ó, sabe, aquele negócio assim, é só de conveniência. Ele só consegue conviver com quem concorda com ele, com quem agrada a ele, com quem fala o que ele quer ouvir. Tá errado, irmão. Tá errado. Nem você não vai ouvir só o que você quer, não. Entende isso? Então, primeiro lugar, o que conserva feridas fica preso no passado. Tem vários homens, várias mulheres que conservam feridas, conservam conflitos, lugares não resolvidos. Ele não participa, não vai, entende? Aquele que conserva essas feridas é incapaz de viver um presente bem resolvido. Daí porque que ele fere tanto, ele é ferindo com as palavras. Eu tenho tratado pessoas assim, pessoas que são ferinas com as palavras. Cada atitude dela é de reserva quanto ao outro, é de ataque. Cada atitude dela é para analisar se sabe o outro e medir ele. Sabe, uma atitude que o presente dessa pessoa está preso a uma situação do passado que não foi resolvida. E o futuro, meu irmão, vai ser pior ainda. Então, primeira coisa, o que conserva conflito fica preso ao passado. Isso é fato.
Entende? Conserva não. Libera isso. Libera essas pessoas. Joga isso para fora. Outro ponto. A amargura do passado flui nos pensamentos presentes. O que significa isso? Você agora se relaciona com a sua esposa ou com seu esposo, os que são solteiros aqui, que são líderes solteiros, se relaciona com as pessoas contaminado. O relacionamento dele ali é sempre, como eu disse, de reserva, é sempre desconfiado, sempre armado, sempre ferindo para responder. Às vezes não tem nem a ver com o assunto tá acontecendo com o outro lá, e aí você já fica assim, mas o que ele quis dizer? O que ela quis dizer com isso? Você está falando isso por causa disso? Você está falando isso? Você está uma amargura nos relacionamentos presentes muito grande por causa disso. Pior, essa pessoa contamina vários. A Bíblia fala que Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, que ele está privado da graça de Deus, a graça não cresce nessa pessoa e é deliberada, ela que não quer. Entende? Primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa ela fica amarga com todo mundo que está à volta, amargura no coração, e através disso ela contamina outros, contamina filho, contamina. Quantos pastores estão contaminando os filhos contra os irmãos da igreja? Blinde seus filhos disso. Os meus filhos, eu não comento certas coisas de forma pejorativa com eles de jeito nenhum. Entende? Blinde as pessoas que estão à sua volta, a sua esposa. E aí eu vou dar um conselho para os homens aqui, ó. Para os homens, os pastores aqui, ó. Você está usando talvez a sua esposa. Ah, não, eu falo tudo para ela. A pergunta é: a sua esposa tem maturidade para ouvir tudo? E eu ainda vou mais fundo ainda. Dentro do que a sua esposa ouve, ela está absolvendo emocionalmente isso? A resposta é sim. Não vou deixar nem você responder, eu mesmo respondo. Sim. Por quê? Porque a mulher interage emocionalmente com fatos, com acontecimentos. Nem tudo eu conto para minha esposa, por exemplo, esse tempo atrás, uns anos já, isso, aconteceu uma situação em que o meu pastor, ele falou algumas coisas lá na reunião, me expôs na reunião e tal, e no dia eu fiquei, geralmente eu não falo sobre isso profundamente, eu sempre poupei os meus filhos, poupei a minha esposa desses lugares, e eu cheguei em casa e descarreguei nela, falei, olha que ele e tal, fulano, o pastor fez isso, falou aquilo, irmãos, ela tomou minha dor naquela hora, ela falou, mas isso é um absurdo, é por isso que eu não aguento, é por isso que eu falo que, meu Deus do céu, não, por que nós não fazemos isso então? Será que não está na hora de nós irmos embora e falar tal? Aí eu assustei com a reação dela e falei, cara, eu pesei para minha mulher agora, eu deveria ter poupado ela disso, eu deveria ter falado isso com o meu próprio pastor, eu deveria ter falado com ele, ou então com um amigo, alguém que eu pudesse, sabe, compartilhar, que naquela hora eu fiquei triste, sabe, que eu fiquei confrontado, ou então orar a Deus e esperar esse momento passar. Mas você tem que, irmão, cuidado com isso, tá? As suas mulheres, elas vão interagir emocionalmente e ela vai jogar talvez gasolina no fogo. Aí eu parei e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria ouvir de você uma voz de sensatez agora. Eu queria ouvir de você, meu amor, vai dar tudo certo. Nós vamos resolver isso. Mas ela, meu irmão, virou um sedem perto de mim. Entende? E reagiu nessa situação
de forma abrasiva, de forma violenta. Meu irmão, você precisa de voz de bom senso numa hora dessa. Entendeu? Espera a poeira baixar, volta no seu pastor e resolve. Depois eu fui nele, falei, pastor, olha, eu não gostei da forma que o senhor agiu, sabe? E ele até pediu perdão, meu irmão. Naquela hora, eu agi errado mesmo, me perdoa. Ficou resolvido. Mas ela já tinha até falado, nós íamos embora. Meu irmão, cuidado. Irmãs, vou dar um conselho para vocês também. Vocês, geralmente, as pastoras, as líderes, agem emocionalmente, talvez não agem com bom senso. O negócio já está pegando fogo, seu marido já chegou, sabe? E as que vão casar aí, jovens, tenham bom senso. O negócio já tá fedendo já. A ira já entornou, esse homem já chegou, sabe, cuspindo marimbondo. E você pegou gasolina e já jogou fogo. Não, mas não é desse jeito. E joga fogo nesse negócio. Minha irmã, você tem que ser a voz de bom senso, cheia do Espírito Santo, mansa. Você tem que ser como a Abigail lá na vida, sabe, daquele Nabal lá, aquele endemoniado. O cara agiu errado. A Abigail falou, não, olha, vem cá, Davi, não faz isso não, olha, vamos fazer. Toma aqui, eu trouxe comida aqui, vocês descansem. Ele não está agindo corretamente, mas vamos. Ela não agiu com imprudência, não. Sejam prudentes, mulheres. Amém? Sejam prudentes. Ok? Não seja a voz do diabo no ouvido do seu marido. O negócio já está fedendo, você ainda joga. Você vai lá, pega a arma e entrega na mão dele. Não, vai lá, mata mesmo. Isso aí, ó. Isso aí, você não vai aceitar isso não, ok? Cuidado. Então, muitas vezes, um incidente gera esse lugar no coração. O momento do incidente, com um coração amargo, vai trazer toda a carga do passado e ela vai vir com muita, sabe, com muita violência naquela situação. E vai ser um sério problema de relacionamento. Trata isso, meu irmão. Resolva isso, mas resolva. Talvez você não vai precisar conviver com essa pessoa, mas se você vê ela, você não vai ter asco, não vai ter, sabe, rejeição, não vai ter, porque isso está resolvido. Nós vamos para o mesmo reino, nós vamos para o mesmo céu. Imagina, você nem chega lá por causa disso, ok? Trata isso no seu coração. Trata isso rápido. Outro ponto. O que conserva feridas está presa com essas pessoas no passado. Você está carregando essas pessoas. João 2, 22 e 23, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, receberei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Quem dos retiverdes serão retidos. Isso implica em perdoar e ficar livre. Se essa pessoa chegar de novo e te pedir um favor, você não vai ter dificuldade de fazer o favor porque você está livre, você não está carregando ela com você. A maioria de nós, irmãos, está vivendo num lugar de prisão, porque está carregando. E seja sincero para falar se na sua vida tem isso ou não. Está carregando o outro com relação, sabe, você quer assim, ó, eu faço favor até para o capeta e não faço para essa pessoa. Entendeu? Está carregando ela, você não resolveu isso. Tem que ser resolvido no seu coração. Então, olhemos para Jesus. Ele foi odiado, foi rejeitado, foi espizinhado, ferido. Mas lá, Lucas 23, 34, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo. Mas Jesus já foi mais fácil, porque ele era Jesus, né?
Mas olha o exemplo aqui preste atenção nisso, o exemplo de Estevão. Pai, não lhes impute esse pecado. Sendo apedrejado, irmãos. Amém? Atos 7:60. Olha esse lugar aí. Então, quantas vezes pais são responsáveis por esse tipo de atitude na vida dos filhos, na vida dos liderados? Eles não concordam com o casamento do filho, não concordam com a profissão, porque ele é da tal família, porque o fulano de tal trabalha com isso, não quer que você passe nem perto disso. Aí você fala assim, não, mas eu já perdoei, tu perdoou nada, falta de perdão. O filho é prejudicado porque você está transferindo a sua amargura, carregando o peso da outra pessoa contigo na vida dele, na vida dos liderados. Irmãos, há tendências de ministérios que criam uma identidade, sabe, de intolerância, até mesmo de orgulho espiritual por causa do seu líder. Por quê? Porque ele tem um comportamento de presunção quanto aos outros. Ele foi ferido por uma antiga liderança e agora ele parte liderando através dessa dor e carrega, a outra pessoa carrega esse líder a vida toda. Não, aqui não é igual àquela igreja, não. Aqui nós não fazemos igual fulano de tal. Meu irmão, sai desse lugar. Não cite essas pessoas. Libere elas ao ponto, irmãos, disso não fazer nenhum sentido para você, sabe? Quando eu cito coisas do meu passado, eu não sinto dor, irmão, com esses pastores que me feriram, que me traíram, você entendeu? Um dia desse, tem pouco tempo, uns 5 anos atrás, eu tive uma situação de uma pessoa que eu ajudei, coloquei dentro de casa durante anos. E olha que nós estávamos ralando na época, nós não tínhamos o que comer, mas a gente dividia o que tinha para comer. E aí essa pessoa, depois que ela morou conosco para formar e tudo, e essa pessoa depois ela tinha formada e entrou num estágio, e esse estágio era remunerado, e essa pessoa não falou para mim que o estágio era remunerado. E aí os meninos ainda eram pequenos, e a Keila dividia, ela separava o prato, sabe, dividia a mistura. Eu lembro de comprar, sabe, linguiça, tinha uma linguiça temperada lá perto de casa, uma almôndega temperada, né? Muito gostosa, e ela dividia o pedaço da almôndega no meio e deixava separado para ele lá, entendendo? E aí um dia nós fomos fazer uma faxina na casa e entramos no quarto dele, fomos fazer a faxina em tudo, limpar tudo, aquele faxinão geral. E aí aquele falou assim, não, vamos tirar esses colchões e colocar no sol também, porque aí a gente... depois eu descobri que nem pode pôr colchão no sol, né? Porque pode virar um problema, pode desenvolver mais ácaro do que tem que fazer uma limpeza e passar um fungicida lá para matar o ácaro, né? Depois que eu fui descobrir isso, naquela época a gente punha os colchões no sol, né? E aí eu peguei o colchão da cama dele, né? Tirava, sempre foi muito caprichosa com isso, né? Limpava limpava tudo, limpava os cantinhos e tudo, tirei o colchão, levei, na hora que eu tirei, estava cheio de notas assim, muitas notas, durante muitos meses ele guardou todas as notas, e debaixo do colchão estava cheio de bolacha recheada, cheio de até refrigerante, sabe, guardado debaixo do colchão, debaixo da cama, cheio de tudo quanto é tipo de coisa, assim. E aí tinha um tanto de nota, aí eu peguei os blocos de notas assim, irmãos, salgado, Doritos, refrigerante, Coca-Cola, suco, não sei o que, bolacha recheada, só isso. E aí
aquilo doeu profundamente no meu coração. Por quê? Porque todos que moravam conosco, moravam mais pessoas conosco, todos ajudavam em casa. E ele mentiu para mim que o estágio dele não era remunerado. E aí, irmãos, eu olhei, me veio na mente cada vez que aquele dividiu a nossa comida de todo mundo. E não é que eu não queria que dividisse, não era isso. Mas a traição daquilo, sabe? Dele não investir ali. Não tinha problema ele comer bolacha recheada, mas meus filhos já tinham meses que não comiam uma bolacha, não comiam nada, sabe? Nada de regalia assim, porque a gente dividia. Tinha uma família morando conosco, ele morando conosco, outras pessoas morando conosco. E aí eu sentei com ele, falei, eu vou resolver isso, né? Sentei com ele e falei, olha, eu vi aqui que você tem dinheiro, que você está recebendo, e você disse para mim que não estava recebendo. E eu só vou, eu vou te liberar disso, você ter mentido para mim, eu te perdoo. E eu só vou falar com você o seguinte, você vai ajudar na porcentagem aqui da água e da luz. Você vai ajudar nas despesas aqui, tá? Ele, tá bom, ok. Dentro de 4 dias, ele saiu da minha casa. Mas eu não falei com arrogância, não briguei nem nada, só pontuei para ele. Ele saiu lá de casa. E ele foi para um outro lugar, pagando um aluguel caro. Ele ia pagar água e luz, pagar tudo. E ele disse, olha, eu não vou ficar aí porque eu não vou ajudar a sustentar ninguém. Só que ele ficou vários anos com eu sustentando ele. E eu digo isso para a glória do Senhor, não é para mim. E aquilo me ofendeu. É o que eu disse para vocês. Nós temos que aprender a lidar com isso. Aquilo me ofendeu. E eu guardei, falei, tá bom, meu irmão, tá liberado, pode ir, que bom. Só que agora, quando ele ia lá em casa, eu não me abria para ele. Ele direto ia para lá, ia para comer, eu não me abria para ele. Eu tinha minha reserva agora. E depois, durante um tempo, mais de um ano, quando alguém falava a respeito dele, eu me fechava, eu não falava nada com ninguém, nada, mas lá no íntimo, eu falava, oportunista. Por que eu estou contando a minha nudez aqui para vocês? Porque um dia o Espírito Santo me levou nesses lugares aqui que eu estou ministrando para vocês. Quem conserva a ferida está preso à pessoa. Eu fiquei preso nele. Até que um dia eu perdoei de fato e resolvi amar ele de novo. Então, essa amargura vai trazer o conflito e o conflito vai ficar estabelecido ali. Libere isso, viu, pastores? Eu pastoreava nessa época e tinha esse comportamento. Outra coisa, quem carrega essa pessoa ou carrega essa situação, o que conserva essa ferida, ele é atormentado. Quando Jesus fala aqui em Mateus 18, 21 em diante, a 35, Jesus aborda o assunto e deixa uma séria recomendação. Devemos perdoar 70 vezes 7. O que significa isso? São números múltiplos de 7. Não é só 490 vezes. É infinitamente. Entende isso? Então, logo ele mostra essa implicação do recurso para um servo perdoar.
Então, trazendo essa história para os nossos dias, ele fala de um servo que devia o equivalente a 700 milhões de dias de trabalho, 10 mil talentos. Um que devia 6 mil denários de trabalho, um talento, perdão, 10 mil talentos, um talento valia 6 mil denários ou dias de trabalho. Era uma dívida incalculável, não tinha como ele pagar essa dívida. Mas aquele credor perdoou a dívida. Quem é esse credor? O nosso Deus. Ele nos perdoou. Mas ele encontrou o servo que devia o equivalente ao salário de 100 dias de trabalho só. Ele devia o equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Ele encontrou o companheiro que devia para ele o equivalente a 100 dias de trabalho. E ele não perdoou. Pelo contrário, ele lançou ele na prisão. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos lançando essa pessoa em uma prisão. Ou seja, nós estamos em uma prisão. Então, o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: você foi malvado, eu te perdoei aquela dívida porque tu me suplicaste. Eu não devia também ter compaixão de ti, mas te perdoei. Não devia ter compaixão do teu companheiro? Essa é a questão. Então ele vai sofrer um dano eterno. Os verdugos aqui falam de um dano eterno por causa disso. Então, às vezes, você, sabe, está sendo mal. Nós, muitas vezes, irmãos, naquele ano eu fui mal. Era mal, maligno. Eu fui entregue ao atormentador. O meu tormento começa aqui e vai para a eternidade. Entende? Então, quem são esses? Esses verdugos? Demônios. Lugares de legalidade na nossa vida. Lugares de legalidade. Mateus 18 diz: aquilo que eu ligo aqui na terra terá sido ligado nos céus. É por isso que você está sendo atormentado. E na cabecinha sua, você acha que está tudo bem. Não, já liberei essa pessoa. Mas você tem até ânsia de vômito quando essa pessoa chega perto de você. Você está parecendo aquele fiote de urubu. Lembra do fiote de urubu? Você chega perto do fiote de urubu, ele fica dando ânsia de vômito para você sair de perto dele. Sim, tem alguns de nós. Mateus 6, 9 a 13, o Senhor fala sobre isso. Perdoa as nossas dívidas, como também estamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então você está em tormento. Tem líderes que estão em tormento por causa disso. Ok? Outra coisa. Outro ponto. Pecados retidos. Jesus foi taxativo. Porque se perdoarem os homens as suas ofensas, o Pai Celestial perdoará vossas ofensas. Porém, se não perdoares, o vosso Pai Celestial tampouco perdoará as vossas ofensas. Então, em Marcos 11, 23 a 26, encontramos um tremendo ensino sobre essa autoridade de fé para remover essas montanhas, o poder da autoridade da fé de operação em nossas vidas, o uso da palavra confiante. E isso tudo depende de um coração perdoador. A fé sem perdão, ela não opera autoridade nas nossas vidas. Amém? Vou repetir isso. A fé sem perdão não opera autoridade nas nossas vidas. Ok? Então, a autoridade sem perdão é um desastre, porque vira autoritarismo.
Você está regendo a partir das suas dores, a partir dos seus desafetos. Você está liderando essa igreja. Tem igrejas que foram fundadas através de desafetos. Eu não resolvi os problemas com a minha liderança antiga. E eu estou liderando agora através dessa amargura. É por isso que de repente você está colhendo divisão, você está colhendo facção na igreja, você está colhendo rebelião. Tem igrejas, irmãos, que dela sai mais 10. Por quê? Porque lá no cerne ela não resolveu. E eu quero aqui dar uma palavra para os líderes. Se você tem desafetos com a sua antiga liderança, que, não, mas eu já perdoei. Perdoou, mas você ainda sente o que eu disse, é o fiote de urubu ainda. Resolva, vá lá, peça perdão, leva um presente para essa pessoa, honra ela. Vou citar um dos pastores que aconteceu uma divisão entre eles, né? Eu não vou citar o nome aqui, porque eu não conversei com ele que eu poderia citar. Mas ele voltou em cada uma dessas pessoas e pediu perdão, sabe? Inclusive deu presente para essas pessoas e restaurou. Um dia desse nós fomos numa das chácaras dos irmãos e ele contou chorando para mim, olha, eu fui imaturo no passado, uma das pessoas que eu restaurei a aliança é essa pessoa aqui que nós estamos, e essa pessoa fez um almoço, irmãos, maravilhoso para nós. Olha, nós refizemos a aliança, nós estamos caminhando juntos, graças a Deus, não é nem do mesmo ministério, mas agora caminham juntos, porque o reino é um só, a glória é uma só, a presença é uma só, irmãos, a manifestação é através do Espírito Santo na nossa vida, é uma só, que haja o perdão das nossas ofensas, amém? Então, pecados retidos, não perdoados na sua vida, porque você não liberou essas pessoas, resolva isso rápido, amém? Outra coisa importante, feridas dão lugar, além da legalidade, ao próprio Satanás. Por quê? Porque o inimigo só vai agir na minha vida ou por permissão minha pelas legalidades ou por permissão de Deus por algo que Ele quer corrigir na minha rota. Entende? Foi o que aconteceu no caso de Jó. Eu não gosto, às vezes a gente não gosta muito de falar sobre isso, mas aconteceu. Para andarmos na bênção, irmãos, Efésios 1:7 fala sobre isso, sabe? Olha o que diz aqui esse texto. Efésios, para trás aqui. Efésios 1:7. No qual temos redenção pelo sangue de Jesus, para a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça. Então, para que eu viva esse lugar, sempre perdoados e sempre perdoando, para que a redenção seja compatível com o perdão que eu vivi e que eu vivo, que eu experimentei e que eu libero. O inimigo pode agir através dessas legalidades, lugares não resolvidos na minha vida. A Bíblia fala isso em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. As hostes espirituais estão agindo na minha vida através disso. Lugares de permissão, porque eu não resolvi, ok? E um último ponto que eu quero tratar com vocês aqui é: o perdão libera a cura de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Mateus 18:18 fala para nós desligarmos isso. Amém? Então eu preciso entender que o perdão que flui da minha vida sobre o meu ofensor está trazendo também libertação e autoridade, tanto para eu perdoar quanto para eu ser perdoado. Então eu preciso viver esse lugar. Amém? Então, eu sou uma das pessoas, irmãos, que mais Romanos 5:20 se cumpriu em mim. Superabundou uma graça violenta. Eu fui perdoado, irmãos, muitas vezes, porque eu sou o maior pecador dentre todos aqui. Eu não digo isso com falsa humildade, não. Eu digo isso reconhecendo que superabundou a graça de Deus em mim de uma forma
sobre-humana. Eu sou o pior pecador de todos. Então eu sei que nós precisamos confessar cada vez mais esse lugar no Senhor e ser gratos a Ele por aquilo que Ele fez. Então, nesse estudo específico, depois, se você quiser, passe para os seus liderados aí, passe para as pessoas. Esse estudo pode ajudar a eliminar as consequências de conflitos não resolvidos, feridas não tratadas. Se libere nesse lugar em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém?